Fishball Cat. Olá pessoas internéticas, meu nome é Sandra Landeiro e hoje eu tenho mais uma história maravilhosa pra contar pra vocês. E junto dela eu tenho uma promoção super mega power valendo uma GoPro. Eu adoro quando eu posso trazer esse tipo de novidade pro canal e esses dias eu recebi o convite de uma plataforma chamada Suiki. Pra quem não conhece, o Suiki é um aplicativo que tem uma proposta literária onde você pode escrever a sua história, compartilhar com o mundo de forma prática, fácil e grátis. Sim, ele é totalmente de graça e assim como escrever, você também pode ler histórias de várias pessoas, interagir com elas por meio de comentários, exatamente como você vai fazer nesse vídeo, porque eu sei que você vai deixar um comentáriozinho pra mim aqui embaixo. E da mesma forma que você recebe atualizações quando se inscreve no canal, o Suiki permite que você siga seu autor favorito para receber suas novas histórias. E para participar, a única coisa que você precisa fazer é contar uma história e chamar todo mundo para acompanhar seu trabalho. O concurso já tá rolando, o tema é aventura, mas tá valendo contos de ficção ou não ficção também. O link com todas as informações sobre o concurso e sobre o Suiki estarão aqui na descrição e eu juro que prometo que se você participar com uma história, eu vou ler e deixar um comentáriozinho em forma de amor pra você. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês, mas eu quero que você responda antes de terminar esse vídeo, porque eu realmente quero saber o que vocês pensam sobre mim, tá? Quando vocês olham pra esse rostinho, vocês pensam que eu sou uma pessoa baladeira, que todo final de semana sai com os amigos, enche a cara? Ou você pensa que eu sou daquele tipo de pessoa que tá sempre em casa e não sai de jeito nenhum, e só assiste série, e lê livro, e vê filme? Deixa nos comentários, porque isso me intriga bastante. De vez em quando eu encontro com as pessoas, e elas ficam assim, nossa, você é uma baladeira, né? Vamos sair. E eu fico... Não, eu não gosto de sair de casa, eu não gosto de sair de perto da minha cama. Quando eu tô longe da minha cama, eu sinto que eu, tipo, dá um treco assim, dá um nervoso. E a história de hoje talvez seja o motivo disso tudo. Porque o título desse vídeo é real, tá, gente? A primeira vez que eu fui na balada, eu tomei um chupão. Primeiro, não foi porque eu quis, e segundo, foi uma covardia. Esse vídeo talvez não tenha nenhuma lição de moral. Talvez eu não vou te trazer uma coisa boa sobre isso. Mas é uma história que eu considero engraçada, porque de todas as pessoas no mundo, eu duvido muito que a primeira vez que essa pessoa tenha ido para a balada, tomou um chupão na bochecha. Todo mundo tem aquele amigo que não entende as piadinhas, tipo... mais sensuais, aquela pessoa que não sabe lidar com certas situações. Eu me considero uma dessas pessoas, sempre fui assim. Hoje em dia, eu sou adulta e me considero inocente. Imagina eu quando eu era mais nova. Vou dar um exemplo. Tem uma brincadeira que acontece muito na escola, talvez você tenha escutado. Se você não entender, não tem problema. Não precisa entender. Mas se você entender, deixa quieto. Que é, você sabe como se fala peixe, bola, gato em inglês? Eu nunca entendia. E uma vez durante a aula me falaram, Sandra, como é que se fala peixe, bola, gato? E eu falei bem alto, fish, ball, cat. Eu fui uma adolescente que sonhava com o dia da minha primeira balada, porque minha mãe não deixava eu sair à noite. E sempre quando eu chegava na escola, tipo no dia seguinte da festinha, todo mundo falava como é que foi. Aí tinha aquelas pessoas que ficaram com aquela pessoa. E eu enchia o saco dela. Eu falava, mãe, vai todo mundo e eu não posso ir. E ela respondia, mas você não é todo mundo, você é minha filha, você não vai. Mas o que aconteceu foi que depois de muita insistência, minha mãe liberou e eu consegui ir pela primeira vez na balada com minhas amigas. A preparação foi única, tipo 5 horas da tarde, eu já estava pronta, vestida, com maquiagem, sentadinha, batendo com meus pezinhos assim no chão, tipo, ansiosa. De alguma forma, aquilo tudo era como se fosse um sonho sendo realizado, porque eu sempre quis ver as luzes piscando e aquela música alta, e eu achava que ia ser igual coisa de filme, assim, eu ia fazer vários amigos. Ai, tadinha. Tipo, o final dessa história é tão triste que eu tô com pena de continuar. Eu tô rindo, mas eu não ri durante uma semana, tá? Eu lembro que eu deixei tudo combinado com minhas amigas, a minha mãe ia levar, a mãe de fulano ia buscar, a gente ia dormir na casa de ciclano, aquelas coisas clássicas de quando você é adolescente, vai pra balada pela primeira vez. Tava tudo certo, tava tudo indo no esquema. Só pra vocês terem noção de como esse dia me marcou, eu lembro exatamente a roupa que eu estava vestindo. Era uma blusa tipo laranja que amarrava aqui e uma calça caqui. Sim, bege. As minhas amigas tinham combinado de se arrumar aqui em casa, né? Mas eu não entendo, até hoje eu não entendo muito esse lance de se arrumar juntas. Porque eu gosto de me arrumar sozinha, sabe? Eu não gosto de opinião de ninguém, eu não gosto de ninguém fazendo a minha maquiagem. Então quando elas chegaram na minha casa, eu já tava pronta. Tipo, uhul!
E eu não conseguia entender por que elas estavam tão calmas. Porque, tipo, elas ficavam conversando e passando lápis de olho. E eu, tipo, gente, já tá na hora da festa, vamos. E assim, eu sou uma pessoa que imagina muitas coisas, né? Então eu imaginava que quando eu chegasse na festa, ia ser igual, tipo, nos filmes de adolescente americano, onde as pessoas iam ficar olhando pra você e ficar, tipo, ah! Então eu ia andando com as minhas amigas e eu achava que eu tava dentro de um filme, cara. Cada momento ali que eu vivia era muito mágico. Uma das músicas do momento se chamava Happy e era mais ou menos assim: Happy, I'm feeling so happy, I'm gonna be happy, can't you see I'm happy now? E aí veio aquele momento que a vida não te prepara, que é quando uma pessoa te aborda pra conversar com você na balada. Ninguém me ensinou que eu deveria virar pra pessoa e falar assim: não, tchau. A minha vida inteira, eu sempre fui o tipo de pessoa que mesmo quando eu tô incomodada com uma coisa e eu não quero fazer, eu nunca chego e falo assim: não quero fazer. Eu sempre tento explicar pra pessoa: olha, eu não quero fazer tal coisa, será que dá pra entender? E o primeiro ensinamento que eu tive naquele dia é que na balada não dá pra fazer isso. Se um cara chega perto de você e tenta te abraçar, você tem que, tipo, sai, eu não quero. Porque se você tentar explicar pra ele que você não quer, não vai dar certo. E eu não sabia disso. Eu tava lá, tipo, felizona, cantando a minha rap, e chegou um cara que a sensação que eu tenho é que tinha 2 metros de altura, mas como eu sou baixa, todo mundo parece que tem 2 metros de altura. Eu nunca tinha visto esse cara na minha vida. Ele me puxou pra perto dele, tipo, super grosseiramente, e me perguntou no meu ouvido: você está sozinha? Daí a Anta responde: não, estou com minhas amigas. E apontei pra minhas amigas. E enquanto ele tentava puxar papo comigo, eu sentia que meu pulso ia apertando, porque ele tava apertando meu pulso e não largava. E aí eu pedia pra ele assim: por favor, você pode me soltar? E ele não me soltava, ele ignorava totalmente o meu pedido. Aí uma amiga percebeu o que estava acontecendo e se meteu e pediu pro menino se afastar e disse pra ele que eu não queria ficar com ele. Na mesma hora, o rosto dele mudou, ele ficou com raiva, ele começou a me puxar pra perto dele. E daí eu lembro dessa cena, mas eu não sei se eu vou conseguir explicar pra vocês, mas a minha mão ficava aqui e eu ficava: sai! E ele vinha tentando me beijar, só que ele não conseguia porque a minha boca tava pro outro lado. Ele tava aqui e minha boca tava aqui. Então, nesse tempo que ele tava aqui e minha boca pra cá, ele falou no meu ouvido assim: então deixa eu só te dar um beijo na bochecha. E aí entra o motivo de eu ter explicado pra vocês que eu era uma menina muito inocente. Eu falei: tá bom, só um beijo. Quando ele foi dar um beijo aqui, ele não deu um beijo aqui. Ele ficou sugando a minha bochecha. E aquilo talvez tenha durado 1 minuto, eu não sei, porque quando você tá nervoso, parece que as coisas acontecem por mais tempo. Mas eu sei que minha amiga me puxou e eu consegui sair daquela situação. A gente começou a correr pra fora do salão de festa e a gente foi direto pro banheiro. E aí eu fui, entrei na cabine do banheiro e comecei a chorar, porque aquilo tudo não tinha nada a ver com o meu sonho. Tipo, não tinha nada a ver com os filmes, as séries que eu via. Eu achava que todo mundo era bacana, todo mundo era amigo. E não, aquele cara foi um monstro. E eu precisei de vários minutos pra me recompor e sair daquela bad que ficou depois do cara. O problema é que quando saí da cabine e eu cheguei na parte de lavar a mão, que eu me olhei no espelho, eu tava com uma marca roxa gigante aqui. Porque até então, eu não sabia que eu tinha ficado marcada. Eu achava que eu só tinha sofrido algo que eu não sabia explicar. Mas eu tava com uma marca na minha bochecha. E cara, a festa acabou pra mim. Tipo, eu não queria mais dançar, eu não queria mais conversar com ninguém, eu só queria ir embora. O problema é que a gente tinha combinado com a mãe de uma das amigas que ia buscar a gente em tal hora, sei lá porquê, não sei se ela ia sair do trabalho. Eu sei que eu passei o resto da festa sentada num corredor com a cara sofrida, do tipo, sonhos quebrados. E a minha cidade tem fama de ovo, que todo mundo se conhece, que todo mundo se vê na rua. E parece que todo mundo combinou de me ver naquele momento, porque várias pessoas que eu nem sabia que estavam naquela festa apareceram e me viram lá sentada triste, com aquela mancha gigante roxa na minha bochecha, ridícula. Um dos sentimentos que eu senti por muito tempo, mas muito tempo mesmo, e só hoje em dia consegui me livrar, foi o sentimento de culpa. Eu me sentia culpada pelo aquilo que aconteceu, culpada por ter sido gentil, culpada por não ter saído antes de perto do cara. E a verdade é que eu não tive culpa de nada. A culpa foi de um cara babaca que tentou usar a força dele pra tentar me dar um beijo. E infelizmente existem vários babacas no mundo que continuam fazendo isso e que acham que estão certo. Caso você se identifique como um cara que usa da sua força para tentar fazer qualquer coisa contra a vontade de alguém, você é um babaca. No caso, a história aconteceu comigo e eu sou mulher, mas
se você é uma mulher e já tentou fazer isso com alguém, não faça. Porque você também vai ganhar o título de babaca. Não seja um babaca. E no final da história, uma das partes mais cocôs, assim, mais... foi que no dia seguinte eu encontrei com minha mãe, porque eu tinha dormido na casa de minha amiga no dia anterior. E aí, pra contar pra ela o que aconteceu, eu fiquei com muita vergonha. Era como se minha mãe fosse brigar comigo ou me acusar do que aconteceu. Mas graças a Deus minha mãe me acolheu e foi fofa comigo. Obrigada, mãe. Só que o meu pai não teria o mesmo raciocínio. Meu pai já é um senhor de idade, então provavelmente ele ia brigar comigo por eu ter saído e por ter deixado isso acontecer. Eu não tive coragem de contar pro meu pai. Foi uma situação bem merda, assim. Sei lá. Mas essa foi a história da primeira vez que eu fui na balada com minhas amigas e ganhei um chupão na minha bochecha, que talvez explique por que eu não gosto tanto de sair à noite. Talvez seja porque eu não gosto mesmo, talvez seja trauma, talvez, não sei. Se você é um psicólogo, escreve nos comentários as suas teorias. Se você não é psicólogo, mas já passou por uma situação cagada numa balada, tipo, se você já foi agredido por alguma pessoa de alguma forma, ou verbalmente porque você não quis dar um beijo, ou porque, sei lá, te forçou a fazer uma coisa, escreve nos comentários, vamos trocar uma bolinha sobre isso. É muito triste saber que a gente vive num mundo onde esse tipo de coisa acontece. Espero te ver aqui no próximo vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aí pra receber atualizações. Eu sei que a história não foi muito feliz, mas se você quiser deixar um joinha pelo trabalho, né, que a gente tem editando o vídeo, vou ficar muito feliz. E a gente se vê no próximo vídeo.